Glórias a Deus. Para mim, um motivo de muita alegria, de muita responsabilidade também. E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. E agradecer também o pastor Alexandre pela confiança depositada em nós, para que nós pudéssemos trazer aqui da parte do Senhor uma palavra para edificar os nossos corações. Gostaria eu que tivesse a capacidade de passar o máximo possível daquilo que o Senhor falou comigo primeiro. E se de fato o Senhor dê a graça de que nós viéssemos a passar boa parte daquilo que Ele falou no meu coração, daquilo que Ele tem falado no meu coração, ficarei contente, ficarei satisfeito. E tenho certeza que sairemos daqui com uma mentalidade um pouco diferenciada, com uma mentalidade um pouco diferente daquilo que nós temos visto nos dias de hoje, daquilo que nós temos ouvido nos dias de hoje, tanto no quesito pregação da palavra de Deus, quanto também sobre os hinos, sobre os louvores que são cantados hoje. São louvores egocêntricos, que exalta somente a pessoa do ser humano, que exalta o ego do homem, e não os atributos de Deus. Eu vou fazer uma oração. Grande Deus, mais uma vez nós buscamos a Tua presença, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã para conosco. E isso é o motivo, Senhor Deus, pelo fato de nós não sermos consumidos. Grandioso Deus, Pai da eternidade, que o Senhor esteja nos usando nesse momento, Senhor. Que nós possamos de fato, Senhor Deus, fazer com que Tu venhas crescer e que nós venhamos a diminuir. E que a Tua palavra venha a ser exaltada. E que nós possamos sair daqui, meu Pai, nessa noite de hoje, convictos, ó Pai, da nossa posição e de onde o Senhor está. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, faça com que a nossa mente venha a ser, ó meu Pai, nesse momento, cativa, meu Pai, a mente do Senhor, as coisas do Senhor nesse momento. Também peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando esta cidade. Que o Senhor, nesse momento, através do Teu Santo Espírito, visite cada casa, visite cada lar, ó Pai amado. Cada pessoa, Senhor Deus, cada filho dessa cidade. Que o Senhor esteja adentrando com o Teu Santo Espírito e consolando, tocando, Senhor Deus, convencendo, ó meu Pai, cada um deles, de que o Senhor voltará, de que o Senhor, ó meu Pai, tem muita gente nessa cidade. Esteja, meu Pai, abençoando, levando paz onde há discórdia nesse momento. O casal, ó Senhor Deus, que está brigando nesse momento, ó meu Pai, seja por qualquer dos motivos, ó Senhor, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, venha fazer com que essa briga venha cessar, com que esse desentendimento venha, ó meu Pai, terminar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Toma esta cidade nas Tuas mãos, usa essa igreja, usa outras igrejas que aqui se encontram, que prega verdadeiramente o Teu Evangelho, que prega verdadeiramente a Tua palavra. Usa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos a Ti e assim nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma breve introdução do que nós vamos estar falando na noite de hoje. Vejo a necessidade de nós fazermos essa introdução para nós prepararmos, vamos dizer assim, o terreno, porque o assunto, o solo, vamos dizer assim, não é dos mais macios que nós vamos adentrar hoje. Não é um solo que está de todo arado. Não é um solo que está de todo preparado. Então, nós vamos fazer uma breve introdução. Em outros textos
e aí depois nós vamos entrar de fato na mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o título da mensagem, irmãos, é a insuficiência do homem perante o propósito de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Acredito ser conhecido este capítulo, a indagação do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, nós vamos estar lendo do versículo 1, e eu vou estar abordando aqui alguns assuntos, preparando o terreno para que de fato o Espírito Santo possa falar conosco. Paulo responde às objeções ao título da Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Paulo responde às objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Lembrando aqui o contexto que havia uma contenda, sendo discutido que quem levaria vantagem, se eram os judeus, pelo fato de ter recebido a lei, ou se eram os gentios que estavam vivendo então na graça. Então o apóstolo Paulo pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão que foi a aliança que o Senhor fez com Abraão. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou os conhecimentos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O apóstolo Paulo pergunta. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, e eu quero que vocês focam isso, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito. E aqui ele então discorre o que está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos, pois? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, entre parênteses. Certo que não. Do contrário, julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que os fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Versículo 9. Do que se conclui então, ou algumas traduções, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos ou como gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Falando aqui do homem que está alheio às coisas de Deus, aquele que não veio ao conhecimento, aquele que está separado de Deus. Então não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação do mundo. Era a minha situação. Mas aprove a Deus trabalhar na minha vida. Versículo 19.
Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. O texto é cumprido, mas se faz necessário. E todo mundo seja culpável perante Deus. E aí nós vemos, abre um parênteses aqui, falo eu, e aí nós enxergamos na atualidade uma doutrina que prega totalmente o contrário. E aí lembramos do que falamos no começo, hinos, louvores, músicas que exaltam o ego do ser humano. E quer se colocar, quer colocar o homem num pedestal do lado de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Vamos voltar um pouquinho no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas. Estamos terminando a introdução. O que eu quero que nós entendemos aqui é a situação que o apóstolo Paulo coloca o homem e coloca Deus. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías, um dos profetas maiores, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós, sem exceção de ninguém, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Versículo 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Então o apóstolo Paulo coloca uma situação entre nós lá embaixo e o Senhor em cima. Isaías vem por causa do capítulo 6, onde ele tem uma visão de Deus, que ele fala assim: estou perdido, isto é, não tenho salvação. Por quê? Porque os meus lábios são impuros, e habito num povo de lábios impuros. Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele se coloca no lugar dele. E ele cai com o rosto em terra. Fiz essas duas introduções, foquei o versículo 21, onde o apóstolo Paulo lembra da lei e dos profetas. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele sempre será. Nos atributos de Deus não há variação. Quando ele criou a terra, não houve sequer uma vírgula de crescimento da inteligência de Deus, da misericórdia de Deus ou da justiça de Deus. Não há variação nos propósitos de Deus. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Não há variação nos propósitos de Deus. Seja o homem sempre pecador e sempre Deus seja justo. E então nós vamos entrar no texto da mensagem de hoje. Nós vamos então abrir o livro de Jó, um livro onde nós não ouvimos muitas pregações. Vamos ver aqui no livro de Jó, um livro que poucos pregam sobre ele, deveras também, porque é um livro que fala sobre as mazelas do ser humano. Jó sofreu todo tipo de mazela na vida do homem, para não falar outra palavra. Todo tipo de sofrimento que um homem poderia ter, encontra-se na vida de Jó. E nós vamos aqui entender,
Mesmo que Deus não respondeu, mas nós podemos encontrar na palavra de Deus o porquê que Jó passou por todo aquele sacrifício, todo aquele sofrimento. Nós vamos ver aqui o capítulo 1 de Jó, não só o capítulo 1, mas o capítulo 2 também. Nós contemplamos aqui uma situação até que inusitada. O capítulo 1 começa assim, o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Eu quero que vocês gravam essa palavra. Ele era um homem íntegro e um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às suas casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós podemos contemplar aqui a religiosidade de Jó. Posso afirmar com toda certeza absoluta que não existia homem mais religioso do que Jó. Lembro aqui do moço rico, né? Ou do varão rico, algumas traduções, que também era religioso, que cumpria todos os mandamentos. Jó aqui era um dos mais religiosos do Oriente. Num dia em que os filhos de Deus, versículo 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. O mesmo atributo que nós encontramos no começo. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou porventura Jó, esse debalde, porventura Jó teme ao Senhor por um acaso? Acaso não o cercaste e concede a ele a sua casa e tudo quanto tem? Então Satanás aqui coloca uma indagação. Será que o Jó não tem temido ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado ele sobremaneira, tem enchido a sua casa de prosperidade? Mas nós vemos aqui que Satanás nada mais é do que uma marionete na mão do Todo-Poderoso. Satanás aqui é usado para cumprir o propósito do Senhor, e nós vamos ver isso. Depois ele sai de cena. Mal percebe Satanás que o Senhor queria salvar a vida de Jó. E ele aqui é usado através da vontade permissiva de Deus. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E então nós vemos aqui, no versículo 13, Satanás vai e toca. E aí depois nós podemos contemplar aqui a segunda mazela, porque há a confirmação então aqui de que Jó permanece temente a Deus, de que ele continua religioso. E aí então depois o Senhor permite com que Satanás toque então na sua carne, trazendo-lhe então ali tumores, ou poderíamos trazer para o nosso dia a dia, talvez, quem sabe, câncer, que é tão falado nos dias de hoje. No capítulo 2 nós vemos isso, mas nós não vamos ler porque já acredito que é conhecido de todos.
Mas eu quero ressaltar aqui uma situação no capítulo 2. Uma situação. No versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Essa foi a situação em que Jó ficou. Essa foi a situação. Sentado no lugar, perdeu tudo, todos os seus bens, toda a sua família. E a única coisa que restou foi um pedaço de caco de telha para coçar as chagas que lhe vieram. Capítulo 3 fala assim, ó, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia, ou o dia em que ele nasceu. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. O livro de Jó é também conhecido como um livro poético e também filosófico. Por isso nós vamos discorrer alguns versículos para que não fique sombra de dúvida sobre o plano de Deus na vida de Jó. Jó, então, ele se titula como um homem religioso. No capítulo 4 e versículo 6, eu vou lendo para os irmãos. Quando chega os 3 amigos de Jó e começa a repreendê-lo, começa então a cair a máscara de Jó. E entra então o plano de Deus, porque aqui então sai de cena Satanás, sai de cena o Senhor, e entra então os amigos de Jó. E ele faz, no capítulo 4, deixa claro no versículo 6, a posição que Jó tinha, como muitos têm nos dias de hoje. Então ele coloca uma situação aqui. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Ele faz amigo de Jó, começa a indagar a vida, o conceito, a filosofia que Jó tinha referente à sua integridade. Por isso, então, nós entendemos que Jó, quando seus filhos pecavam, saía ele de madrugada e fazia então sacrifício ele para os seus filhos. Pensando, vai que porventura meus filhos pecaram contra o Senhor. E ele faz aqui, coloca uma situação que vai ficar muito clara na vida de Jó. Porventura não é o teu temor de Deus naquilo em que confias? Jó vai falar isso lá na frente. E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Ele se considerava reto por tudo aquilo que ele fazia. Os sacrifícios que ele oferecia a Deus pelos seus filhos. Versículo 17. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Versículo 17. Jó queria sua justificação perante as suas próprias atitudes. Versículo 13, como nós lemos, Jó confiava na sua riqueza. O versículo 24, o versículo 13, no capítulo 6, o título, Jó justifica as suas queixas. Versículo 13, não, jamais haverá socorro para mim. Jó então contempla toda a sua situação, agora como um andarilho, com as suas enfermidades, e ele então se indaga, não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim todos os meus recursos. E então nós podemos ver o que o amigo de Jó falou. Confia nas suas riquezas. Versículo 24. Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Jó se achava justo, ao ponto dele falar, dele se indagar diante de toda aquela situação. Dai-me a entender como não serei justo, como não serei reto
diante da religiosidade que tenho praticado, diante daquilo que tenho feito perante Deus, Jó se achava correto no versículo 24. No capítulo 11, entra uma outra pessoa, um dos seus outros amigos, Zofar. E no capítulo 11, no versículo 4, Zofar diz: pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. No capítulo 12 e no versículo 4, olha só a defesa de Jó contra as acusações dos seus amigos. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto serve de irrisão. Jó se achava justo por causa da sua religiosidade. Mas não é o que nós ouvimos falar sobre Jó. Lá nós lemos no capítulo 1 que a palavra justificação não havia na vida de Jó. O Senhor não colocou ele como justo. Quando o Senhor atribuiu ali alguns atributos a Jó, colocou o quê? Está vendo meu servo Jó? Homem temente a Deus, reto, e que se desvia do mal. Mas não coloca Jó como justo. Mas ele se intitulava como justo. E então precisa acontecer isso tudo na vida de Jó, para que ele pudesse reconhecer que só no Senhor há salvação. Mas nós vamos chegar lá. Eu sou irrisão para os meus amigos, versículo 4. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto serve de irrisão. Nós vemos aqui na vida de Jó, irmãos, nada do que você pode fazer, você pode chegar a Deus. Absolutamente nada. Como dito antes, as nossas obras são como, ou a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Cheira mal no nariz, nas narinas do Senhor. Mas nós, por fazermos alguma coisa, nos achamos que estamos fazendo muito. Nos achamos que estamos fazendo muito. E até, às vezes, nos batemos no peito, ou na nossa consciência, e nos indagamos, sou melhor do que o outro, porque o outro não faz, porque o outro não vem, porque o outro isso, porque aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sacrifico para os meus filhos, eu acordo de madrugada, sacrifico pelos meus pecados, faço isso, faço aquilo. Mas não é o que nós vemos aqui. Jó se classificava, se auto-intitulava reto e justo. Capítulo 16, no versículo 7, Jó se queixa do trato de Deus. Então aqui ele começa a mudar o que a religiosidade, então, até então, encapuzada em Jó, quando a palavra diz que em tudo Jó não atribuiu a Deus todos aqueles males. Lá ele estava se vestido da religiosidade. Mas aqui começa a aparecer o verdadeiro Jó. Aqui começa a aparecer a verdadeira natureza humana. Não é surpresa você encontrar uma pessoa religiosa, da qual se apoia nas boas obras, que quando você vai falar com ela, ou às vezes ela está passando por alguma enfermidade, ela até atribui que aquilo não é do Senhor, ou que nós temos que passar por aquilo. Encontramos muitas pessoas religiosas assim. Não é mesmo? Mas olha só o versículo 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruístes a minha família toda. Então, nós vemos aqui uma discrepância daquilo que foi falado lá no primeiro capítulo. Quando Jó, vestido da sua religiosidade, diz: não atribuiu Jó a Deus em nenhum desses efeitos. Mas aqui começa então Jó
tirar a sua capa de religiosidade, e aqui então ele começa a reconhecer. Começa a aparecer o homem. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. E tu, ó Deus, destruiu a minha família. Versículo 9. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os seus dentes e como meu adversário aguça os olhos. Jó se revela. E é isso que o Senhor quer. Que nós sejamos verdadeiros diante de Deus. Verdadeiros. Que nós estejamos nus perante Deus. No capítulo 27, um pouquinho antes, irmãos, deixa eu só fazer um adendo no capítulo 23, não precisa nem abrir, onde Jó se apresenta perante Deus, para ficar um pouco mais claro da situação de Jó. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, se desmascarando aqui. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Versículo 3. Se eu soubesse onde eu poderia achar. Aqui, irmãos, se referindo com Deus. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Versículo 5. Saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me disseste. O orgulho de Jó aqui chegou num patamar de ele se colocar: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde eu poderia achar. Jó não conhecia Deus. Jó não sabia como Isaías sabia onde Deus habitava. Jó não tinha tido encontro com Deus, porque ele mal sabia onde Deus estava. E ele coloca aqui assim, olha no versículo 4, eu iria, trocando aqui nas minhas palavras, eu iria colocar a minha causa perante ele. Eu ia encher a minha boca de argumentos. Eu ia encher a minha boca de argumentos contra ele. Versículo 5, saberia as palavras que ele me respondesse e eu entenderia o que ele ia me dizer. Jó se colocou aqui numa situação de bater de frente com o Senhor. Os meus argumentos, entraria eu perante ele face a face e teria argumento suficiente perante Deus. E mostraria para ele que sou justo o suficiente para estar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Mas lembramos o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 3. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre justo. Versículo 7 então, irmãos. A minha justiça, com crase, minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Até aquele momento, Jó não se arrependia de tudo aquilo que ele pensava referente a Deus e referente à situação dele. Ele ainda se colocava como justo, ele ainda se colocava como reto, ele ainda se achava na situação de se colocar perante Deus e responder face a face perante Deus e indagar o porquê ele sofreria tanto. Por que ele estava sofrendo tanto? A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência. Às vezes, irmãos, a gente se encontra na mesma situação. Não damos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. E reconhecer que só Ele é Deus e não há outro. Lembramos do que está escrito. Devemos, irmãos, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Eu sei que é difícil, falo por mim. Eu sei que é difícil. Jó no capítulo 29,
E aqui então, finalizando, entrando já aqui na parte final da mensagem, nós vamos ver aqui um retrato da vida de Jó. Quantos irmãos? Lembro eu, uma vez em Sales Oliveira, ali na Igreja Batista, quando saímos ali para evangelizar, nos encontramos com um homem, mais ou menos, creio eu, ele sentado na porta da sua casa, naquela cadeira de descanso, e nós começamos a evangelizá-lo, e de repente ele virou e falou assim: olha, eu não tenho pecado, eu não preciso, porque eu não tenho pecado. Nós nos colocamos às vezes na mesma situação. Capítulo 29 de Jó, Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. No capítulo 29, Jó se revela de fato do que ele tinha saudade, suas obras. Do que ele tinha saudade, as suas obras ia sempre na primeira pessoa. Olha só, irmãos. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite. Ele começa a fazer igual Nabucodonosor, quando aquilo que eu fiz para a minha glória. Versículo 6, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Era isso que ele tinha saudade. Versículo 9, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a minha boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha que o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se no coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olho para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. Olha a situação que ele se encontrava, irmãos. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu, no singular, quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu, no singular, dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Era disso que ele tinha saudade. A vida pomposa que ele tinha, o orgulho que ele carregava. Era isso que ele tinha saudade. Versículo 22, havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriu a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Essa era a saudade que Jó tinha. E então, irmãos, nós vamos passar aqui para o final, e nós vamos entender aqui a obra de Deus na vida de Jó. E vamos passar a entender por que Jó passou tudo aquilo. Por que ele precisou sofrer tudo aquilo. Lembra que o Senhor falou? Evangelho segundo São João também fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós vamos enxergar o que o Senhor falou aqui em João, nós vamos enxergar aqui na vida de Jó. Olha só, capítulo 33, versículo 29 e versículo 30. Todos acharam? Eu só vou fazer um adendo aqui no versículo 9, 10 e 11. Quando Jó entra um quarto amigo dele,
E Eliú repreende a Jó. Versículo 9: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Jó falando: eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Jó disse isso. Olha só o versículo 29 e 30. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Versículo 30. Para conduzir ou para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com as luzes dos viventes. 3 amigos passaram pela vida de Jó. 3 amigos velhos, conhecia-os. Os 3 amigos falavam, Jó argumentava. Eliú entra em cena, mais novo, mas com conhecimento, temente a Deus. E ele então argumenta aqui com Jó. E o versículo 29 e o versículo 30, Eliú deixa claro o propósito de todo esse sofrimento na vida de Jó. Olha o que ele fala. Eis que tudo isto, Jó, que tens passado, eis que tudo isto é obra de Deus. 2 e 3 vezes para com o homem. Se possível for, Eliú falou. Se possível for, quando Deus tem um objetivo na vida da pessoa, 2, 3, 4, 5 vezes, Deus pode trabalhar na vida do homem. Porque Ele laça com laços de misericórdia e vem trazendo. 2 e 3 vezes para com o homem. Para quê? O versículo 30 responde: para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Deus tinha um plano de salvação na vida de Jó. O objetivo de Deus na vida de Jó era salvá-lo. Por isso, a mensagem: seja todo homem insuficiente de chegar a Deus. E o Senhor, sempre vindo de cima, criando situações para que nós possamos chegar até Ele. Eu sempre falo que nós temos todos os motivos do mundo para ser o mais feliz de toda a terra. Porque Deus poderia ter escolhido qualquer um outro na cidade de Guará para estar aqui. Mas Deus escolheu nós. Deus escolheu você. Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui. Versículo 5 do capítulo 34. Eliú aqui coloca um atributo a Deus. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Jó tinha colocado como justo, tirando totalmente o atributo de Deus e se colocando a Ele. No capítulo 35, versículo 2. Achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes: de que me serviria ela? Irmãos, não é diferente o que nós temos visto por aí. E o que nós mais vemos são crentes infelizes por depositar a sua confiança em si mesmo. Crentes que estão a perigo todo momento. Crentes que não descansam em Deus. Crentes que acham que Ele tem que fazer para que o Senhor possa responder. E é o contrário. É totalmente ao contrário. Mateus 6,33 já disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é mesmo? O salmista disse: do que adianta a sentinela guardar a casa? Não adianta nada. Se o Senhor, irmão, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos defender, em vão vigiam as sentinelas. Não adianta. No capítulo 38, e aí nós vamos finalizar, porque aí entra o Senhor novamente. O Senhor começa no capítulo 1 e capítulo 2, juntamente com Satanás. Os dois saem de cena, entra a justiça do homem, Jó se qualificando como justo, e aí então no capítulo 38, o Senhor entra em cena novamente. Capítulo 38, versículo 2, o Senhor disse: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, falando a respeito de Jó?
Versículo 3: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. O versículo 3 aqui eu considero como um tapa na cara de Jó, que auto se justificava, porque o Senhor disse a ele: cinge, pois, os teus lombos como homem. Você foi homem para se justificar, você vai ter que ser homem o suficiente para se defender, porque agora eu vou entrar em cena. E o versículo 4, o Senhor pergunta: onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Versículo 5: quem me pôs as medidas, se é que o sabes, Jó? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases, ou que lhe assentou a pedra angular? Responde, Jó, se você acha suficiente. Se você acha sábio o bastante, responde para mim. E aqui nós não vamos ler, mas fica como uma tarefa de casa. O Senhor então questionando a Jó sobre o firmamento da terra, sobre a criação da terra, sobre o firmamento do céu, sobre como as estrelas estão lá em cima, sobre como o Senhor fez a separação das águas. O capítulo 39 também o Senhor começa questionando: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? E ele começa então a indagar Jó, e Jó não tem capacidade de responder. E no 39 o Senhor vai indagando Jó. Disse-o mais o Senhor a Jó, no versículo 1 do capítulo 40. E o versículo 2 diz assim: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus que responda? E a resposta de Jó vem. No versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. E te responderei eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falarei e não replicarei. Aliás, 2 vezes porei e não prosseguirei. Capítulo 40, irmãos. Jó, de fato, reconhece a sua insuficiência perante Deus. Sou indigno e eu não tenho como responder, Senhor. De fato, o Senhor seja sempre justo e eu sempre mentiroso e não consigo me justificar perante o Senhor. A minha justiça se baseia em nada. Jó então se declara: a minha justiça é como trapos de imundícia. A manifestação do poder de Deus, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, mais uma vez: cinge agora os lombos como homem. Mais uma vez, para de fato colocar o homem no seu devido lugar, para nos colocar no nosso devido lugar. Cinge os teus lombos como homem. E me responde, se é que você tem condição. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Através da tua justiça, você acha que através da tua justiça você vai mudar o meu propósito? Lembra o que nós lemos lá? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é invariável nos teus propósitos. Se Ele resolveu salvar Daniel, passa o que passar, Ele vai salvar. Se Ele tinha um propósito na vida de Jó para salvar, Ele vai salvar. Capítulo 40, mais uma vez, e o 41, o Senhor coloca o homem no seu devido lugar. E no 42, então, nós vamos ver, finalizando a mensagem, de que de fato, homem nenhum é capaz de manifestar o desejo da sua salvação sem que o trabalho da obra salvífica não comece de cima. O capítulo 42 começa assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó passa a entender aqui o propósito de Deus relacionado à sua vida. Relacionado à sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Na verdade, falei, Senhor, do que eu não entendia. Me perdoa, Senhor, eu vejo Jó aqui falando. Eu falei, Senhor, daquilo que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, era tudo aquilo. Coisas que eu não conhecia, Senhor. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, e agora Jó não vai falar mais e tu me responderás. Jó então muda totalmente o seu discurso. Ele fala assim: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e tu, eu te perguntarei, e tu então me ensinarás. Versículo 5, e em que então nós entendemos que Jó era simplesmente um religioso. Não tinha o conhecimento de Deus, não tinha tido o novo nascimento, porque aqui ele faz uma declaração maravilhosa. Ele fala: eu te conhecia, Senhor, até então somente de ouvir falar, mas agora, após tudo isso que aconteceu comigo, Senhor, os meus olhos podem te ver. Antes eu conhecia somente de falar, era simplesmente um religioso, não sabia nada, Senhor. Acreditava na minha justiça, acreditava no meu eu. Mas agora, Senhor Deus, eu te agradeço, porque antes eu somente ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Podemos ver aqui, irmãos, o trabalho de Deus, quando Deus quer salvar alguém, quando Deus tem um propósito na vida de alguém. E aqui eu lanço um desafio para os irmãos finalizando. Deixo aqui o mesmo que o Senhor disse para o apóstolo Paulo, quando ele, sendo indagado em Atos dos Apóstolos, e ele então temeroso, e o Senhor disse então para ele: apóstolo Paulo, não temas, fala e não te calas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Nós temos a certeza absoluta que Deus tem muita gente nessa cidade para salvar. Tem muita gente para salvar. E se Ele tem muita gente para salvar, a responsabilidade nossa, de vocês, é maior. É maior. Porque se Ele tem, não tem como vocês fugir da responsabilidade. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus agradecido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Pai amado, porque nós temos a certeza de quando o Senhor Deus tem um propósito na vida de alguém, o Senhor cumpre. Nós temos a certeza que o Senhor tem um propósito na nossa vida, e por isso nós podemos descansar em Ti, Senhor Deus, que todo propósito, todo desígnio do Senhor, ó meu Pai, na nossa vida será cumprido. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos salvado. Nós agradecemos a Ti, ó Pai amado, porque o Senhor, ó meu Pai, de uma maneira tremenda, nos tirou com um braço forte, lá do mundo, ó Senhor Deus, lá do reino das trevas, e nos transportou, ó Pai amado, para a maravilhosa luz, ó meu Pai, do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por tudo isso que o Senhor tem feito, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fez a promessa de voltar. E nós esperamos ansiosamente por esse dia. Continue conosco, nos conduz pela nossa casa, lá para a nossa casa, debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti agradecidos por tudo aquilo que o Senhor é. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém.